Então vamos lá, vamos retomando aí. Felipe, tá tudo certo? Tá? Então a gente falou aqui, né? O inimigo está dentro do homem, é o ego, hábil dissimulador de propósitos. Tá? Então, no fundo, o que o ego quer é continuar o predomínio sobre o nosso comportamento. E às vezes utiliza-se de propósitos aparentemente legítimos, né? Aparentemente, mas para dissimular uma intenção de satisfação dos instintos, por exemplo, ou de satisfação dos seus desejos que muitas vezes não são bons, né? Necessidades instintivas e tal. A necessidade de valorização pode gerar crescimento pela contribuição dos estímulos. Pessoal, muitas vezes nós começamos a fazer as coisas boas movidos pelo ego. Nós começamos a fazer coisas boas movidos por necessidades do ego. Tá? Não quer dizer que seja necessariamente ruim. A questão é que com o tempo nós vamos também trazendo a contribuição do self. Pode ser que a princípio a gente vá fazer a caridade só porque as pessoas vão, ou só porque a gente viu falar que é bonito, né? Ou a gente vai fazer para tirar foto lá para colocar no Facebook. Depende do que a pessoa, do que está movendo a pessoa, tá? Então você dá uma cesta básica lá e tira foto lá para falar que tá contribuindo com alguma coisa. Não tem problema. A princípio, muitas vezes a gente começa desse jeito mesmo. Só que com o tempo nós vamos percebendo a importância do bem, o amor vai gerando o amor ao bem, a gente vai sentindo o prazer de servir, vai descobrindo o prazer de servir, ou seja, começa a ter cada vez mais a contribuição do self, do ideal de verdade, né? E não apenas a minha necessidade de melhorar. Eu tenho que fazer o bem porque é bom para eu melhorar. Né? Ok, a gente deve começar assim, mas com o tempo a gente faz não apenas para que a gente melhore, mas para que a gente comece a realmente amar as pessoas, exercitar o amor. Né? Então, a necessidade de valorização pode gerar crescimento pela contribuição dos estímulos. Né? Começa a trazer o self para participar desse processo. Dependendo do estímulo que a gente emite, a gente acaba tendo um retorno específico também. A Joana diz aqui. Quando a pessoa fala assim, eu te amo, a outra, eu também. Não é? Isso é uma resposta coerente ao eu te amo. O outro é recíproco no sentimento e fala que também. Quando a pessoa diz que não nos ama, né? Ou seja, você fala eu te amo, a pessoa fala assim, eu não te amo. Normalmente a gente já generaliza e fala assim, ninguém me ama. É muito comum a gente fazer isso. Né? Quando alguém me procura e fala assim, ninguém me ama, eu falo assim, ninguém quem? O fulano de tal lá. Aí você vê que era isso aqui, né? Então não é que ninguém me ama. Dá tudo errado. O que está dando errado? Uma vez deu errado certa coisa lá. Então não é tudo que está dando errado. É uma vez, uma situação lá deu errado. Mas fala sobre essa situação para a gente entender. Tal. Mas a gente tem uma mania de generalizar as coisas. A gente aumenta as coisas e generaliza. E aí dá a impressão que está tudo errado. Dá a impressão que ninguém nos ama. Né? E não é bem assim. Né? Às vezes a pessoa fala assim, não gosto de ninguém. Aí, o normal é as pessoas agirem dessa forma. A recíproca é verdadeira. Ninguém gosta de você. Conforme o que nós damos, nós acabamos recebendo. Conforme o que nós expressamos, nós acabamos tendo o retorno do que a gente expressa. Né? Então, se a pessoa fala, não gosto de ninguém, não confio em ninguém. Quando a pessoa começa a entrar nesse pensamento, pessoal, pode ter certeza que a vida de relacionamento, vida social da pessoa começa a virar
Uma dificuldade. Por quê? Porque vai ser o reflexo disso. Ela vai colher o resultado desse tipo de estímulo negativo que ela está dando, né? O ego sem o self utiliza-se de estímulos negativos e agressivos, seja quais forem os resultados. Então, quando nós estamos movidos pelo ego, sem a contribuição do self, né, que poderia estar ajudando com conteúdos positivos, ideais, tal, mas não tem essa contribuição. Aí acaba ficando só o ego pelo ego. Então, a necessidade de valorização começa a se deteriorar, né, cada vez mais. Aí eu começo a fazer coisas agressivas para chamar a atenção, até cometer crimes. E eu fico feliz se apareço na televisão ainda, o cara que roubou o banco lá da forma mais inusitada possível. Ah, tá vendo? Vem cá ver. Chama os amigos para ver que eu estou aparecendo na televisão porque eu cometi o crime mais diferente do... Né? Quer dizer, é o ego movido por estímulos negativos, agressivos, né? Seja quais forem os resultados, não importa a qualidade do comportamento, o que importa é que o ego seja exacerbado, né? Então é que está deteriorando o comportamento, né? Quando todos se encontram, o ego isola suas vítimas. Isso aqui é bem interessante, é bem importante. Quando todos se encontram, o ego isola suas vítimas. Como assim? Vai ter uma festa lá na casa de fulano de tal. Chamaram todo mundo, telefonaram, tal, não sei o quê. Mas tem aquela pessoa lá que se sentiu, né? Porque não chamado de forma especial ela, não mandaram o convite e tal, né? Então, a pessoa, ela se isola. Ah, também não vou porque ninguém deu bola para mim, não sei o quê. Né? Ela estava sabendo, foi convidada também, mas não teve uma deferência especial. É o ego, a pessoa está sendo vítima do ego, né? Está sendo movida pelo ego, e todos se encontram. Está todo mundo feliz, todo mundo satisfeito, mas a pessoa está lá contrariada, emburrada. Né? Aí vai alguém, o que está acontecendo com você? Você está triste? Não, tudo bem. Me deixa. Né? Faz parte do meu show, né? Faz parte do ego. Porque se está todo mundo bem, eu tenho que ficar mal para chamar atenção. Não é? Se todo mundo está bem, como é que eu vou chamar atenção se eu vou ser mais um no meio de todo mundo que está feliz ali, festejando? Então, e o ego, ele começa a forjar uma situação de contrariedade, de indignação. Às vezes por nada. Começa a ficar indignado, revoltado, não sei o quê, não fizeram do jeito que queria, não era. E aí cria todo um problema, né, para chamar a atenção, para se tornar o centro das atenções. É o ego tentando se sobressair. Tá? Vocês já viram isso acontecer? Né? Então, acontece. Né? Quando o self predomina, os estímulos são sempre positivos, mesmo quando de origem negativa ou agressiva. Então aqui é diferente. Quando alguém vem com estímulos agressivos ou negativos, o self ele sabe reciclar. Os conteúdos positivos, o modo de ver, aí você vê a pessoa necessitada, você vê a pessoa desesperada, você separa o problema dela do seu. E você vê, não, isso que ela está trazendo é dela, não tem a ver comigo. Então você sente compaixão, você se move no sentido de ajudar, porque você está movido pelo self. E a pessoa está lá, não é, mandando estímulos negativos. Não gosto de você. Não vem me ajudar que eu não gosto de você. Aí o self fala, mas eu te amo, eu admiro você, tenho carinho por você. Né? Esse é o self. Né? Aqui, né? Se alguém diz, não gosto de você, o outro responde, eu no entanto, o estimo. Né? Eu, no entanto, o estimo. Quem conhece o seu valor não necessita de valorização. Né? Quem conhece o seu valor não necessita de valorização. A valoração externa fica muito dependente da valoração externa quem não se valoriza.
Se eu não me conheço, eu não me valorizo, eu não sei o potencial que eu tenho, eu não sei, né, como eu sou, as qualidades que eu tenho, eu fico sempre dependendo do feedback externo. Não que o feedback externo não seja importante, é importante também. Eu devo estar ligado também ao que as pessoas falam sobre mim, o retorno que elas me dão, mas não como o único referencial que eu tenho, como mais um referencial, não como o único referencial. O principal referencial tem que ser o referencial interno. O que eu penso de mim, como eu me vejo, como eu me sinto. Mas o referencial externo me ajuda a refletir sobre como realmente estou sendo visto em sociedade, no grupo, não é? É importante também, tá? Para diminuir a manifestação do eu cego. Todos nós temos um certo eu cego, que seria aquela parte de nós que não enxerga a si mesma. Né? Todos nós temos, maior ou menor, nós temos um eu cego. Né? O eu cego pode ser medido pela diferença entre como eu me vejo e como as pessoas me veem. Tem até um exercício bem simplesinho, que é a janela Johari, não sei se já ouviram falar, janela Johari, que tenta medir isso aí. Você acaba fazendo um desenho, né? Você faz algumas perguntas para as pessoas e você responde algumas perguntas. Aí você cruza as informações, se elas baterem, é porque o seu eu cego é menor. Ou seja, você se enxerga assim como as pessoas estão te enxergando. Agora, se as pessoas manifestam algo muito diferente do que você se enxerga, é porque o eu cego está grande, geralmente. Tá? Porque você faz pergunta com várias pessoas. Quer dizer, várias pessoas estão tendo uma certa percepção sobre mim. Mas eu tenho uma percepção totalmente diferente do que as pessoas estão tendo. Vocês entendem? É sinal que eu não estou me enxergando da maneira correta. Está havendo uma discrepância aí muito grande. Tá? Então, quem conhece o seu valor não necessita de valorização. Tá? Aqui acho que a gente termina a necessidade de valorização. Alguma questão que ficou, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês tenham? Fala, Cláudio. Alexandre, por exemplo, quando a gente está na sociedade e a gente começa uma conversa sobre religiões, tá. E aí você expõe a tua como espírita, Uhum. E os outros meio que te massacram. Tá. Aí você fica meio que ofendido, talvez, né? Mas veste-se de máscaras e fica na tua. Certo. Seria um ego isso também? Não, aí é só você está assim, se poupando de... Estou dando um exemplo, assim, né? Não seria um... Poderia assim, ser em outras situações. Você fala o ego... Uma defesa de algo que você... Veja bem, o ego ele pode se manifestar aí em cima da contrariedade, às vezes da indignação, por você ter sido ridicularizado. O ego ferido, nesse sentido, sim. Você fica chateado com as pessoas porque elas não souberam entender você, respeitar você, por exemplo. Né? Porque quanto mais nós estamos seguros do que nós acreditamos, menos a gente sente necessidade de convencer os outros. Menos a gente sente necessidade que todo mundo nos acompanhe no que a gente quer fazer. Entendeu? Todo mundo venha no centro. Geralmente, essa perspectiva de converter todo mundo, de fazer todo mundo ficar no mesmo pensamento que eu, é porque eu não estou seguro do que eu acredito. Então, eu só me sinto mais seguro se vier todo mundo junto. Tá? Aí eu entro numa perspectiva meio fanática, inclusive. Tá? Fala, Edson. Em que idade, mais ou menos, Alexandre, nós podemos estimar que o ego esteja completamente formado? Porque na adolescência, dizem que até os 18 anos não está formado. Os neurologistas falam que até os 29 anos, o adolescente ainda não tem uma estrutura cerebral suficiente para que o ego esteja formado. Uhum. Eu não sei quantas andam assim as últimas descobertas aí, né, o pessoal em termos de cérebro, de formação, de estruturação, né, talvez não seja a pessoa mais indicada para falar exatamente sobre isso, né. Agora, é um processo, a estruturação do ego, ela vai se dando
em conformidade com o contato que a pessoa vai fazendo com a realidade. Porque o ego é a estrutura que nos permite a entrada em contato com a realidade. É a parte da estrutura psíquica que estabelece, responsável por estabelecer o contato com a realidade, né? Então, tem pessoas que estão já com uma idade até avançada e não têm um ego bem estruturado. Entendeu? Não estão com o ego bem estruturado. Às vezes você pode pegar uma criança, né, com 10 anos, com 9, 8 anos, e às vezes está até com o ego mais bem estruturado, às vezes, de uma pessoa de mais idade. Entendeu? Então, ela já está conseguindo estabelecer um contato com a realidade mais preciso, mais afinado, né, com a realidade de fato, às vezes do que uma pessoa adulta. Entendeu? Então, tem as fases de desenvolvimento, tem os períodos, né, que a psicologia do desenvolvimento traz, a psicanálise traz, tal. Só que depende ainda de como cada pessoa está vivenciando o seu contato com a realidade. Isso é muito particular. Tá? Fala, Eduardo. Poderia associar essa estruturação do ego, essa maturidade, com o processo de individuação do Jung, que começa mais ou menos lá pelos 40 anos? Então, a gente pode associar, né, essa maturidade aí, inclusive o Joana de Anjos, ela fala, né, nesse livro mesmo, Ser Consciente, ela fala que é diferente o desenvolvimento mental e a maturidade mental. São coisas diferentes, né? Você pode ter um cientista muito inteligente, físico, nuclear, não sei o que lá, produzindo bombas para matar milhares de pessoas. É uma pessoa de um desenvolvimento mental gigantesco, só que de pouco amadurecimento mental. Né? Pouco amadurecimento mental. Então, isso realmente, né, Eduardo, geralmente lá para as tantas, aí, talvez em torno disso, 40, né, depende da pessoa, que começa a cair a ficha para a gente começa a entender o sentido profundo da existência. A gente começa a entender os significados profundos, porque as ilusões vão desaparecendo, vão se dissolvendo, e vão ficando aquilo que os significados legítimos, né? Então o Jung ele percebeu essa realidade de uma forma bem interessante, né? Acho que a Patrícia, né? Então, Alexandre, dá uma dica aí. Como é que a gente encontra, descobre os nossos valores sem esbarrar na presunção, na arrogância? Porque às vezes, achando que está procurando valores, fica aquela pessoa assim que se acha, né? Tá. É diferente, entendeu? Uhum. Quais esses valores a gente deve procurar na gente, mas sem tornarmos umas pessoas tipo assim, né? Acha que tem Presunção. valores, fica arrogante, presunçoso. Aí vem até o ego, né? Porque, Sim, muitas vezes a manifestação do ego surge. então, como que a gente faz para fazer esse autoconhecimento, Certo. né, puro do nosso valor para o nosso crescimento, não Tá. como crescimento do ego. Então vamos pensar assim, humildade, aí é muito importante a gente lançar a mão da humildade, né? Humildade não é nem a percepção aquém, nem além do que a gente é de fato. A subvalorização não é humildade. A supervalorização também não é a humildade. Ou seja, a humildade nesse sentido ela seria a apreciação exata de quem somos e como estamos atualmente, né? Agora você me pergunta assim, Alexandre, como é que eu faço para apreciar? Exatamente. O que eu sou e como que eu estou, né? Aí se eu inventar um aparelhinho, um aparelhinho que meça isso nas pessoas, eu vou vender, vou ficar rico, viu, Patrícia? O que eu quero dizer é o seguinte, assim, é uma coisa muito íntima, cada um perceber a si próprio, nas qualidades, nos potenciais que possui, né? Nos comportamentos que tem, o quanto esses comportamentos estão ajudando você, o quanto eles estão atrapalhando. O quanto eles estão produzindo benefícios para você
pela qualidade deles, o quanto eles estão produzindo malefícios para você. Não é tão difícil, não é tão abstrato assim, a gente perceber isso. Porque a gente começa a olhar os resultados que a gente está tendo e a gente começa, puxa vida, alguma coisa está errada no meu comportamento. Eu estou colhendo resultados específicos que estão me chamando a atenção para certos problemas no meu comportamento. Meu mau humor, a minha arrogância, a minha presunção, minha necessidade de controlar as pessoas, minha vaidade, quer dizer, eu estou manifestando certos comportamentos que estão gerando resultados negativos. Eu tenho que estar atento a esses resultados. Eles são positivos, são negativos. Eu vou tendo pistas o que pode estar errado comigo. Entendeu? Eu colocaria nesse campo mais objetivo. Eu sairia um pouquinho do campo muito abstrato e colocaria mais uma análise de resultados que a gente tem tido. Entendeu? E aí a gente começa a ter algumas pistas. Às vezes pergunta para as pessoas, né? Pergunta para as pessoas, tem opinião de várias pessoas, analisa um pouquinho as respostas. Né? Porque às vezes a gente sozinho a gente não está conseguindo perceber. A ajuda de um terapeuta. Escute o que o terapeuta está dizendo. Né? Porque às vezes a gente vai no terapeuta, mas a gente também não escuta. E as dicas estão sendo dadas. O feedback está sendo dado, mas também entra por aqui e sai por aqui. E eu prefiro ficar com o meu modo de pensar e de agir e continuar na mesma perspectiva. Você entende? Então, vamos perceber os feedbacks que a vida está nos dando, os resultados que a gente está colhendo. Né? Eu creio que dessa forma a gente vai ter bastante material para análise, Patrícia. Tá? O Felipe acho que quer falar alguma coisa. Para a gente ter a base do autoconhecimento, a gente teria que ter a humildade. Né? A humildade seria a base disso, para a gente parar e começar a tentar encontrar esse feedback, né? Como você tinha dito. Não é? Humildade é essa capacidade de nos autoanalisarmos, né? Sem deixar que a emoção nos envolva, nos domine, que nem a Joana de Anjos fala, né? Porque quando a gente deixa que a emoção tome conta das nossas análises, geralmente a gente ou começa a colocar a culpa nos outros, ou a gente começa a se culpar. Atrapalha a nossa visão, né? A nossa análise sobre nós mesmos. Tá? Então é importante para a humildade também o controle da emoção. Tá? Isso aí. Então vamos lá. Vamos entrar aqui. Vamos ver se a gente consegue rapidinho aqui falar sobre os padrões de comportamento e mudanças. Tá? Há uma tendência natural para o disfarce do ego, quando prevalece um impulso dominante para a convivência, a experiência social, o diálogo. Então, olha lá. Há uma tendência natural para o disfarce do ego quando prevalece um impulso dominante para a convivência, a experiência social, o diálogo. Parece até contraditório, né? Porque o disfarce do ego a gente tem geralmente como uma coisa ruim. E ela está falando que quando a pessoa tem um impulso dominante para a convivência, então a gente quer conviver, a gente quer dialogar, então, que a gente tem uma tendência natural a usar o disfarce do ego. Por que isso? Por quê? Por quê? O que vocês acham? Por que isso acontece? Porque se nós fôssemos falar a verdade o tempo todo, pessoal, nós seríamos insuportáveis. Não estou conseguindo achar aqui. Tá? Se nós fôssemos conviver sem as máscaras do ego, o super sincero, né? Pessoa super sincera se transforma em uma pessoa muito chata. E acaba não ficando nos grupos, acaba sendo excluído. Né? Na família, e lá vem fulano, já vai chegar de sola já, né? Vocês entendem? Então é normal que a gente use,
Por isso que é um mecanismo normal, as defesas do ego, as máscaras do ego, são mecanismos protetores, até da convivência. A pessoa te chama para ir no aniversário, vai no meu aniversário lá, aí você não quer ir no aniversário da pessoa. Você vai chegar para falar, eu não vou porque eu não quero. Não dá, gente. Não é? Por mais que a gente queira ser sincero, honesto, não vai dar porque eu não vou com essa cara, viu? Não dá. A pessoa, então, é difícil, né? Faz parte da convivência. E a pessoa não quer ouvir isso também. Ela, via de regra, não quer ouvir isso. Né? Então você fala, você inventa lá uma desculpa, não vai dar, infelizmente, eu tenho, né? A pessoa está doente lá. E a pessoa, tudo bem, eu entendo, né? Ela finge que aceita também. Mas sai mais barato do que você ter que, né, falar uma coisa que você não queria falar e ela ouvir uma coisa que ela não queria ouvir. Né? Então, não tem problema nisso. Aí vamos convivendo e vamos convivendo. Né? A ausência de tais imperativos contribui para o desequilíbrio emocional. Olha, a ausência de tais imperativos, o imperativo de preservar a convivência, de preservar o mínimo de diálogo, né, de respeito, né, a gente não sair falando o que a gente quer. Ela já falou num outro momento que é sempre um perigo a gente falar as nossas verdades para alguém. Vou te falar as verdades agora. É sempre um perigo a gente fazer isso. Por quê? Porque a pessoa pode não estar preparada para ouvir, para se ver de uma forma nua, a realidade nua e crua, como ela nunca viu. Ela pode até se alienar, né? Por estar despreparada para lidar com uma verdade para a qual ela não estava em condições. Né? Então, a ausência de tais imperativos, né? de um certo tanto aí de máscara, de disfarce do ego, tá? Contribui para o desequilíbrio emocional e, por consequência, para os estados psicopatológicos. Pessoa que começa a falar o que quer, para quem quer, na hora que quer. Pessoal, uma pessoa que está muito perto de desequilíbrios graves. Está muito perto de internamento, de situações graves, patológicas graves. Tá? Porque ela começa a desestruturar os grupos, família, amigos, empresa, começa a desestruturar todo mundo. É uma pessoa que num determinado grupo ela choca todo mundo, ela, né, agride todo mundo, é difícil, tá? E isso retorna para ela em forma de energias negativas, que acabam desarticulando suas emoções e até a saúde física, tá? À medida que o ser se descerra em narrativa afetuosa ou amiga, o interlocutor, sentindo-se acompanhado, descobre-se. Aí já é diferente. Então vamos conversar de forma afetuosa, amiga, progressiva, com tato, com cuidado, com respeito, né? Você vai falando de você, você vai se descerrando, à medida que você fala de você. Aí a pessoa vai ouvindo, ela também vai pensando nas dificuldades dela, e ela pode também se descerrar para você, ela pode se abrir. Né? Quando a gente é assertivo com alguém, a pessoa tem a oportunidade de ser assertiva com a gente também. Quando a gente fala a verdade para a pessoa começa a falar a verdade para a gente também. Só que aí dentro de um outro contexto. O Marco Prisco, que escreve através do Divaldo, ele tem uma mensagem que ele fala assim, que a verdade é como uma gema preciosa que ninguém quer atirado na nossa face, vamos dizer assim. Né? Você imagina um colar, uma pedra preciosa, que alguém chega e arremessa sobre você. Né? Ninguém quer isso. Então, a pessoa quer que a gente coloque no pescoço, ou o bracelete, né? no pulso, o brinco, não é assim? A verdade é como essa pedra preciosa, é como esse colar precioso, que a pessoa quer que a gente coloque com cuidado. Né? E não que chegue, use como uma arma, como uma agressão. Tá? Fala, Edson. Diz a palavra que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é isso? Mas a verdade é como o sol. Se você olhar diretamente assim, você cega.
Você entende? Assim, a verdade é que nem veneno. A verdade pode ser como um veneno. Ou como um remédio. Você pega um remédio, é salutar. Se você der uma dosagem muito alta, pode matar. Se você dosar, na verdade, no nível terapêutico, ele pode ajudar. Agora, se você aumentar muito a dosagem da verdade, você mata o cidadão. Ele pode se alienar, inclusive, né? Tira o chão da pessoa, né? Fala, Estela. Dizia o Chico que a fórmula da felicidade é uma gota de verdade num litro de amor. Olha só. É isso que essa ele aí disse. Podemos acabar aqui agora, viu, pessoal? Põe dessa. Vocês ficam com o Chico e esquecem o que eu falei. É uma gota de verdade com um litro de amor, né? Olha só que legal. Então, também, isso mesmo. Enquanto coordena as ideias para o diálogo, você está ouvindo a pessoa se descerrar, você está coordenando as ideias para o diálogo, você está se autoanalisando, você está se auto-identificando, né? Facilitando o próprio entendimento. Né? O diálogo, então você escuta, você fala, é um processo de auto-encontro. Né? Quando se repartem informações no interrelacionamento pessoal, compartem-se emoções. Quando você abre o seu coração, você comparte, você reparte informações, você fala num grupo, você está compartilhando emoções também. Junto com as informações estão indo as nossas emoções, através da palavra, através do não verbal. Né? As emoções são muito importantes, eu já falei isso para vocês aqui, as palavras são muito importantes. Quando a gente vai aprendendo a traduzir em palavras o que a gente sente, os nossos sintomas vão diminuindo. Porque aquilo que a gente não traduz em palavras vai como sintoma para o corpo. A energia que não é traduzida em forma de pensamento, palavra, consciência, se converte em sintoma, diz a psicossomática. Né? Por isso que a terapia funciona, por isso que o atendimento fraterno funciona, a conversa amiga é boa, o desabafo funciona, para diminuir sintomas físicos mesmo. Né? Porque a gente vai traduzindo aquela energia desequilibrada que nós estávamos trazendo dentro de nós, nós vamos pondo para fora, fracionando em forma de palavras. Cada pedacinho da palavra é um pedacinho de energia que a gente está colocando para fora. Tá? Os introvertidos procuram ocultar a própria fragilidade e devem exteriorizar-se. Os introvertidos, eu era muito introvertido. Né? Eu era muito introvertido. Acho que sou ainda, sei lá. Eu era muito indeciso. Hoje eu já não sei mais se eu sou indeciso ou não. Continuo indeciso. Estou brincando, pessoal. Mas a pessoa introvertida, ela está fazendo o quê? Ela está ocultando as suas dificuldades, as suas fragilidades para os outros, para não ser conhecido pelo outro. Consciente ou inconscientemente, ela está fazendo isso. Então evita falar para não ser conhecido pelo seu falar. Fica, né? Adota o manto de invisibilidade. Ela entra, coloca o manto de invisibilidade, entra no salão, senta lá, terminou a massagem. Se alguém perguntar se você viu a pessoa que estava, não vi que pessoa que era. Né? Eu era muito assim, entrava num lugar assim, entrava, né? Para não atrapalhar, tal, ficava ali invisível. Morria de medo. Se falasse que ia ter que me apresentar, ou apresentar o companheiro do lado, essas coisas me tiravam do sério. Eu evitava de participar de grupos assim, quando eu falava que ia ter que me expor, falar em grupo assim, nossa, era terrível, era a morte para mim, né? Então, talvez eu estivesse ocultando, tentando me ocultar às pessoas, né? A tendência, a gente deve trabalhar por nos exteriorizar. Por colocarmos para fora, compartilharmos com as pessoas, num grupo, pessoas conhecidas, amigas, que vão nos ajudar. Né? Os extrovertidos se ocultam por detrás de uma cortina de fumaça cor-de-rosa. Devem diminuir os excessos de ruído. Né? Os extrovertidos também estão se ocultando, de certo modo.
Tá? Aí cria, faz um alvoroço, né? Chega aqui, faz um alvoroço e fala, né? Todo mundo dá risada, aquela coisa e tal. Mas essa cortina de fumaça que eu crio e escondo uma porção de conflitos. Às vezes essa pessoa tem uma tendência a somatizar muito, né? Porque os conflitos dela esconde, joga para o corpo e só fala, só fica nas brincadeiras, nas coisas e tal, né? Para se sentir aceito, vamos dizer assim, socialmente, no grupo, né? Devem diminuir os excessos de ruído. Então, os introvertidos devem trabalhar por uma certa extroversão. E os extrovertidos devem ser menos loquazes, menos falantes, mais centrados, mais observadores. A meditação aí surge como uma coisa bem interessante, tá? Nos comportamentos sociais estão estabelecidas as regras do bom tom, para deixar e transmitir impressões agradáveis, compensadoras. Aí vem as regras do bom tom, né? Como fazer amigos, influenciar pessoas, como conseguir o poder da não sei o que lá, o poder disso, o poder daquilo, né? Então, são regras que vão sendo passadas para nós, para que nós deixemos uma boa impressão para as pessoas, não é? É assim? Quem não é visto não é lembrado. Esse é vendedor que fala, né? Conversa de vendedor, né? Quem não é visto não é lembrado. Tá? As pessoas submetem-se às pequenas ou grandes regras da etiqueta, do convívio social, sempre preocupadas em dissimular os sentimentos. Então, ao mesmo tempo que a gente recebe esse monte de regras e etiquetas e tal, regras do bom tom, muitas vezes isso conspira contra a nossa realidade profunda. Observa, por exemplo, as escolas, os esquemas aí, né, escolares, que são feitos para o geral, né, para a massa, né, e as individualidades, e os desejos de cada um, os sonhos de cada um, as peculiaridades de cada aluno. Mas assim, isso aí é deixado de lado. As nossas escolas não foram feitas para isso. Né? Elas não foram feitas para olhar a individualidade das pessoas, os sentimentos, o momento que cada um está passando, pessoal. Não é feito. Então a gente só vai seguindo regras e muitas vezes deixando de contactar a nossa realidade, o nosso self, que nós vamos deixando de lado. Vamos aprendendo a desconsiderar os nossos sentimentos, os nossos desejos, sonhos, necessidades, apenas para cumprir as regras do bom tom. Né? A gente já está acabando, pessoal. Mais um pouquinho só. A exibição do ego gera constrangimentos perturbadores, às vezes despertando fenômenos competitivos e de presunção lamentável. Né? Quer dizer, nesse jogo de aparência, de etiquetas, de deixar boas impressões, é o que a gente está vivendo hoje, né? Uma sociedade altamente narcisista, altamente competitiva, altamente exibicionista. Não é assim? Altamente exibicionista. O sentido das coisas está sendo perdido. O sabor de tudo que a gente vai fazer, muitas vezes a gente perde. O mais importante é tirar foto, o mais importante é depois postar no Facebook da vida. Não é? Eu estou mais preocupado como é que eu vou sair na foto para depois colocar lá, para me exibir lá nas minhas, né, para os meus amigos, do que propriamente conversar com o parente que está na festa que eu estou tirando a foto. Ei, como é que você está? Como é que tá? Né? Isso é o mais importante. Muitas vezes esse sentido está se perdendo, né, no meio de tanto exibicionismo. Né? Tá? Estou falando besteira, pessoal? Se eu tiver, vocês me dão um corretivo aí. Né? Nos raros momentos de autoencontro, surgem-lhe as depressões. Quer dizer, nos raros momentos, no meio desse narcisismo todo, a gente preso à nossa própria imagem e exibindo a nossa imagem para todo mundo. Quando eu paro um pouquinho para me autoencontrar, aí eu me deprimo. Ah, Alexandre, eu não gosto de ouvir música, eu acho muito triste. Às vezes a música é bonita, a pessoa acha triste. Por quê? Porque remete ao autoencontro. A pessoa não está acostumada a se autoencontrar. E aí, quando ela se autoencontra, que ela começa a repensar no que ela tem feito, aí ela se deprime.
né? Por isso que às vezes precisa de ajuda de alguém até para fazer essa reflexão, né? Muitas vezes tenta asfixiar esses momentos de autoencontro sob a ação dos alcoólicos, das drogas aditivas, a autoemulação exibicionista, né? Então, muitas vezes eu quero sair da depressão através de um comportamento maníaco, né? Eu parto para a exaltação. Eu tento sair da depressão, não, deixa eu dar a volta por cima, aí se lança para a exaltação. E aí quer fazer, daqui a pouco está deprimido de novo. Aí começa a se estruturar o transtorno bipolar. Aí começa a virar esses altos e baixos, né? Aí vamos pegar esse aqui, o último, tá? Aí a gente já acaba. Na área do comportamento religioso, inúmeras imposições castradoras contribuem para condutas falsas, sem qualquer consideração pelos fundamentos das doutrinas que se devem pautar pelos processos de libertação das consciências, e não de apavoramento, de pressão, de hipocrisia, de discriminação, né? Então é interessante, né, a gente repensar, até o próprio Espiritismo, né, a gente repensar. Porque, que é o carro da pamonha? Pamonhas. Deixa eu passar o carro da pamonha aqui, pessoal. Ai. Quer dizer, o objetivo essencial da religião é libertar as pessoas, deveria ser a libertação de consciências, né? E muitas vezes na própria religião, o que a gente encontra é a castração, né? As condutas falsas, a hipocrisia, a desconsideração pelo eu profundo, né? Então é uma coisa para a gente pensar, né? Uma coisa para a gente pensar, e até nas nossas estruturas de casa espírita, de trabalhos espíritas, nós trabalharmos muito mais pelo conhecer o eu profundo, né? Por descerrarmos o eu profundo, e não ficarmos só nas máscaras. Normalmente a gente convive muito com as pessoas, com as máscaras das pessoas. Sabe que às vezes eu percebo assim, mais importante às vezes do que momentos como esse que a gente está aqui, às vezes é fazer um piquenique junto. Às vezes fazer um piquenique junto, vamos fazer uma viagem, fazer um piquenique lá, todo mundo. Às vezes a gente começa a conhecer mais, a gente trabalha mais pela fraternidade, às vezes do que uma abordagem teórica. Tem o seu valor, mas é quando as pessoas se mostram em dimensões que normalmente a gente não vê. A gente vê as pessoas sorrindo, de chinelo, a gente vê as pessoas, né, fora desses padrões que normalmente a gente vê na casa espírita, né? Não é interessante? Então a gente precisava muito mais disso. Eu acho que aí a gente vê muito mais o eu profundo das pessoas e sai daqueles padrões que normalmente a gente está acostumado a viver, nas máscaras, né, que a gente cultiva, né? Fala, Edson. Alexandre, vivemos e trabalhamos sob pressão a todo momento, todos nós, né? Como? Nós vivemos e trabalhamos e estudamos, levamos a nossa vida nesse sistema sob pressão, sob alta pressão, em qualquer que seja o setor, não é? Certo. Seja pressão familiar, intrafamiliar, social, ou até mesmo político. Tá. E como lidar com essa situação de pressão e de hipocrisia? Qual seria a melhor saída? Mas tu foge a estas coisas. Mas tu foge a estas coisas, como diria Paulo de Tarso. A gente vê uma série de problemas na sociedade, as pressões que a gente sofre e tal, mas nós temos maneiras de fugirmos para um lugar deserto dentro de nós. Não é? Nós temos maneiras, Emmanuel até fala, só para a gente finalizar aqui, né? Que todos nós temos que buscar um lugar deserto. Jesus trabalhava o dia inteiro lá, ensinava, curava, sofria pressões e tal, chegava no final do dia, ele se recolhia aos lugares ermos para orar, para meditar. Né? Talvez a gente não consiga fazer isso o tempo todo, nem seja viável, mas nós temos que reservar certos momentos para a gente estabelecer esse contato
com o alto, a gente se refazer, né, Edson? E a gente resgatar o contato com o eu profundo, tá? Se a gente fizer isso, eu creio que a gente vai conseguir transitar em meio a essas pressões todas que a gente sofre, tá? Certo. Ok. Pessoal, já estamos na nossa hora, passou um pouquinho já, tá? Mas conseguimos. Obrigado, né, pela presença de todos. Nós vamos fazer uma prece final agora.